Derby Kazakh na rodada 4, Aldiar Ansat contra Kazibek Nojerbek, os dois jovens grandes mestres da casa, separados por 6 pontinhos de rating, se conhecendo desde a base. Jogo de irmão contra irmão, francesa sólida, respeito mútuo, até que a partida esquenta do nada e chega num momento em que o único lance decidia tudo, e nenhum dos dois viu. Presta atenção, porque o lance invisível desse jogo é uma aula. Bora! E se você quer de verdade jogar melhor, deixa o teu like e se inscreve no Cheque Global. Aqui a gente não só assiste às partidas dos grandes, a gente rouba as ideias deles para você usar nas suas. Fechou? Bora! Francesa e o Nojerbek escolhe a Forte Knox, a variante cofre. O bispo de dama sai cedo para C6, troca no cavalo, e as pretas montam uma fortaleza sem uma fraqueza sequer. O Ansat desenvolve com pressão, ganha o espaço que a abertura oferece de graça, e os dois seguem o manual, rápidos se estudando. Derby começa educado. O jogo de posição se desenha, o Ansat expande na ala da dama com B4, o Nojerbek simplifica no centro, bispo por cavalo, peões trocados, torres para o meio. Quando a poeira baixa, sobra dama, torre e cavalo para cada um, estrutura quase simétrica, e aquela sensação de que o primeiro erro vai custar caro. Vai custar. A torre preta vai para D8, disputando a coluna, mas a máquina balança a cabeça. Era a hora da dama ir para E7, mantendo tudo defendido. Com o lance da torre, a avaliação salta para mais de um ponto. O Ansat, de branco, tem a primeira chance real do derby. E a resposta é A3, um lance de espera e a máquina cobra na hora. Era torre para E4, dominando a coluna aberta e apertando de verdade. A vantagem branca evapora tão rápido quanto veio. Primeiro round de presentes trocados, 1-1. As torres se encaram na coluna. É hora de ler esse tabuleiro antes da segunda tempestade. Leitura rápida do derby. Material igual, estrutura simétrica, avaliação zerada, a torre branca se ativou na quarta fileira, mas alvo mesmo nenhum. Posição de empate, no papel sim, mas jogo de irmão tem uma química própria. Ninguém quer ser o primeiro a estender a mão, e é exatamente nesse clima que os erros nascem. As torres se trocam, o peão C branco avança ganhando espaço e a posição encontra um equilíbrio nervoso. Dama e cavalo de cada lado, nenhum alvo claro. O Ansat manobra procurando uma segunda chance. O Nojerbek reorganiza o cavalo pela retaguarda. Tudo calmo na superfície, mas o derby tem mais 2 capítulos guardados. Dama para E7, jogada rápido, quase sem pensar, e é um erro grave, a máquina gritava, era o cavalo para G7, guardando a entrada. Agora a dama branca invade em E5 de graça, força a troca em condições ideais e o Ansat sai com um final de cavalos praticamente ganho, mais 2 de avaliação. No derby, quem piscou primeiro foi o Nojerbek. As damas saem do tabuleiro e repara no que sobrou, final de rei e cavalo onde o rei branco chega primeiro no centro. É o tipo de vantagem que grande mestre converte de olho fechado, em tese. Rei branco para o centro a passos largos, F3, E4, enquanto o rei preto ainda arruma a casa. No final de cavalos, essa dianteira de rei costuma ser a diferença entre o ponto inteiro e o meio ponto. O Ansat tem tudo na mão, tinha. A4 e a máquina franze a testa. O momento pedia o bispo voltando para F1, mantendo o aperto. A vantagem do Ansat, que era quase decisiva, encolhe para quase nada. Segundo presente devolvido. Esse derby está empatado até nos erros. H6, e aqui está ele, o momento do lance invisível. O Nojerbek quer dar ar para o rei, mas esse peão acabou de entregar a partida. A avaliação dispara para mais 3 e a máquina já aponta o único lance branco que ganha tecnicamente daqui. Você consegue ver? O Ansat teve a chance da noite nas mãos. Pergunta do grande mestre. O Nojerbek acabou de jogar H6 e entregou o jogo. Existe o lance branco que ganha tecnicamente daqui e não é o mais óbvio. Olha os peões da ala do rei e pensa, qual avanço decide? F4 e não era esse. A máquina apontava a G agudo 4, o avanço na outra ponta com avaliação de mais 3, vitória técnica. Com F4 tudo volta para o zero num único lance. O lance da vida passou voando na frente dos dois. O Nojerbek não viu quando jogou H6, o Ansat não viu quando respondeu. Xadrez entre humanos é isso. Depois do susto duplo, os dois liquidam sem cerimônia. Os peões se trocam em série na ala da dama, o C6 some, o cavalo preto colhe o C5 e sobra um final seco onde ninguém machuca ninguém. Os dois jovens sabem exatamente onde estão, terra de ninguém. Só falta o aperto de mãos. H4 chega ao tabuleiro, 20 lances tarde demais para decidir alguma coisa e os dois jovens apertam as mãos. Empate no derby, justo no placar, cruel na história.
Fica a lição do grande mestre. O lance invisível quase sempre morre no automático. O Nojerbeck jogou H6 pensando no próprio rei. O Ansat respondeu F4 no reflexo, reagindo ao peão. Nenhum dos dois parou para perguntar. Qual é o melhor lance meu aqui agora? Quando o adversário mexer a estrutura de peões, congela e procura o seu avanço antes de responder o dele. É nesse segundo de pausa que moram os pontos inteiros. Pate no derby, mas que montanha-russa escondida. O Nojerbeck tropeçou 2 vezes, o Ansat devolveu 2 vezes, e no lance 36 aconteceu o retrato mais honesto do xadrez, uma vitória técnica inteira dependurada num único avanço de peão. Que os dois calcularam errado. O Nojerbeck jogou H6 achando que segurava, o Ansat respondeu F4 sem perceber o que tinha nas mãos. A máquina gritando H4. Mais 3 de avaliação e os dois surdos. Fica real, entre humanos até grande mestre, o xadrez não é sobre ver tudo, é sobre ver o emelance a mais que o outro. E nesse dia ninguém viu. Meio ponto para cada lado no derby e a tabela segue apertada no meio. Os dois jovens da casa continuam somando contra gente grande e a rodada 4 ainda tem um desfecho decisivo na nossa cobertura com uma velha conhecida do canal. Deixa o like, se inscreve e vem. Até já.